Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, um ótimo dia a todos. Bom, infelizmente estamos com essa chuva torrencial, tenho certeza que muita gente está tentando chegar ainda aqui no Expo Center Norte, mas para a gente não atrasar muito o nosso programa, a gente vai dar início então ao nosso ciclo de palestras. Bom, este é o último dia da Longevidade Expo Mais Fórum 2023, é o grande encontro da geração prateada. Bom dia também para vocês que estão aí do outro lado da tela, vocês que nos acompanham pelo YouTube da Longevidade ou então pelos shoppings, que são participantes da Silver Week, que é a semana de atividades, promoção e descontos para a geração prateada. Começou no dia 22 e encerra hoje. Hoje que é um dia muito especial. Por que é um dia muito especial, gente? Porque nós celebramos o Dia Internacional do Idoso, é o Dia Internacional da Longevidade. Essa data, escolhida aqui para o nosso evento não foi à toa, porque assim a gente coroa o nosso evento, terminando no dia 1º de outubro. Bom, então, antes de mais nada, parabéns a todos os longevos e todas as longevas que estão aqui presentes, que estão acompanhando a gente aí de casa, dos shoppings ou então dos clubes. Para comemorar, nosso ciclo de palestras está demais, como sempre. A gente vai ter hoje, para encerrar o evento, a apresentação do Demônios da Garoa. Quem vai ficar até o final hoje? Claro, a gente não vai poder perder essa oportunidade, que vai ser demais, né? Mas, claro, nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores. Então, aproveito para fazer um agradecimento mais que especial. Primeiramente, na verdade, antes de falar dos patrocinadores Gold, enfim, e o Master, um agradecimento especial à Prefeitura e à cidade de São Paulo, que é a nossa grande anfitriã e forte apoiadora aqui desse evento, inclusive fazendo curadorias, os shows, quem está trazendo aí os artistas é a Prefeitura, então a gente tem muito a agradecer à Prefeitura de São Paulo e à cidade de São Paulo. Então, os patrocinadores Master, eu cito aqui o Safra, Itaú, Sebrae, o Instituto da Longevidade, o nosso muito obrigada. Os patrocinadores Gold, que são Tena, Surf e Creative. Agradeço também o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo e as mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiaram na construção do programa aqui de palestras do nosso fórum aqui da longevidade. Bom, então, para darmos início ao 3º dia aqui da Longevidade Expo Mais Fórum, a gente vai contar com uma participação mais que especial. A gente vai chamar aqui neste palco a atleta ex-jogadora brasileira de basquetebol, ela que foi uma das expoentes da seleção, sendo campeã mundial em 1994 e vencedora de 2 medalhas olímpicas. E eu estou falando de Janete dos Santos. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Muito bem-vinda, Janete. E para mediar aqui o bate-papo, eu chamo o Luiz Eduardo Coelho, ele que é educador físico com MBA em gestão de esportes e atualmente assistente técnico da GDFE, que é a Gerência de Esportes do SESC SP. SESC, o nosso forte parceiro aqui da longevidade. Obrigada. Bem-vindo. A palavra está com vocês. Olá. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui. Uma honra estar aqui nesse lugar para bater um papo com essa pessoa que, para mim, é a maior jogadora de basquete que a gente teve no Brasil e uma das maiores jogadoras do mundo, né? Falei isso para ela e afirmo aqui publicamente. É uma honra, uma responsabilidade poder conduzir esse papo aqui com a Janete. E espero que nessa manhã chuvosa de domingo a gente tenha um bom papo, tá? E
e que quem está aqui com a gente possa aproveitar toda essa história. E aí, nós vamos conversar um pouco sobre trabalho, envelhecimento e reinvenção. E a Janete, nesses 3 temas, ela tem muita experiência, tem muita história para nos contar. E eu queria que ela começasse, né, contando um pouco sobre o início da carreira dela, né? Não só com relação à parte esportiva, às escolhas esportivas que ela fez, mas também de mudanças de vida que ela teve que se reinventar para dar um primeiro passo nessa carreira. Então, Janete, primeiro, né, mais uma vez agradecer você por estar aqui com a gente. Muito obrigado, que a gente possa bater esse papo aí. E conta para nós um pouquinho desse início, né, o início da sua carreira, como é que foi? Eu sei que você começou pelo vôlei, depois foi para o basquete, mudou de cidade, e aí? É contigo. Bom dia a todas e todos, bom dia. Primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, através do SESC, e poder falar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante na vida da gente hoje, que apesar dessa chuva aqui, a gente vai conseguir comentar e falar, e eu espero que essa troca de experiência seja algo bem positivo para todos vocês, né, para todos nós. Bom, como o Luiz falou aqui, na minha carreira toda, foram 24 anos como atleta de basquetebol, 21 deles dedicados à seleção brasileira. E o início da carreira é aquele momento sempre muito difícil, né? Já sofri o preconceito quando iniciei a carreira, porque falavam que basquete era só para homens, só para meninos. E eu tinha 13 anos de idade, né? Então, naquele momento eu gostava de fazer tudo, eu gostava de brincar. E me foi dito que o basquete era mais para menino, por ser um esporte de contato. E dali já começava o preconceito, porque estavam cortando o meu sonho de um dia poder chegar à seleção brasileira, que eu vi pela televisão, que inclusive os meus grandes ídolos ali foram Hortência e Paula, que me incentivaram a gostar de basquetebol. E aí eu tive todo esse início, que não foi aqui em São Paulo. Eu comecei jogando voleibol, não comecei jogando basquete, mas foi o basquete que me encantou, foi o basquete que me desafiou no dia a dia. E aí o pessoal pergunta, mas como assim, né? O basquete, por que você acabou escolhendo o basquete do que o voleibol? Eu digo que, para quem gosta de desafios, o basquetebol é um esporte desafiante. Porque anteriormente, quando eu comecei, imagina só um jogo, né, que de 40 minutos era dividido em 4 quartos de 10 minutos, e hoje não. Hoje é diferente do que tinha um tempo para você atravessar a quadra, né, eram 30 segundos, hoje são 24, enfim, as coisas foram mudando, a gente foi se adaptando. Mas o maior desafio é você estar dentro de quadra, com 10 jogadoras, né, 5 do seu time, 5 adversária, sempre tendo alguém querendo roubar sua bola, alguém ali na sua garganta querendo roubar sua bola. A quadra mede 28, 14, metade, né, metros. E um aro que tem 3,5 metros de altura, e você podendo fazer cesta de 3, de 2, de 1, e sempre alguém querendo roubar sua bola, e você dependendo de outra pessoa para que você possa pontuar. Então, é muita superação, é muita dedicação. O aro com 45 de diâmetro, com 3,5 metros, a bola com 27, né? Feminina, ela pesa um pouco menos que a masculina. Então, tudo isso são desafios que a gente tem que superar no dia a dia. Então, eu me identifiquei muito com essa modalidade, com esse esporte. E aí, eu comecei no interior de São Paulo, em Catanduva. Morei aqui no Bom Retiro, em São Paulo, mas comecei lá. Mas imagina uma menina de 13 anos de idade, a mãe deixar sair de casa para morar numa república no interior de São Paulo, 5 horas, né, 500 quilômetros,
5 horas e pouquinho da onde morava. Então, assim, já foi um desafio muito grande. Eu digo para minha mãe hoje, eu falo, mãe, obrigada pela senhora ter vivenciado esse sonho comigo. Porque hoje, se eu tivesse uma filha, eu não sei se eu deixaria ela sair de casa para um lugar longe, para morar numa república com pessoas que ela não conhece, né? Mas, de certa forma, para viver um sonho. Então, o desafio já começou aí, Luiz, sabe? Então, mas eu me sinto muito bem, porque eu tive pessoas que me apoiaram bastante, além da família, foi a minha professora de educação física. E a educação física que eu fazia na escola, educação física escolar, que eu acho que é a base de tudo para que possa incentivar a gente a praticar um esporte. E aí vocês podem me perguntar, mas tem alguém da sua família que fazia algum esporte? Não. Ninguém. Ninguém. Nem meus pais praticaram esporte, nem meus avós, nem minhas tias, né? Só os meus primos que depois, né, também jovens, como eu, praticaram algum tipo de esporte. Mas eu acho que isso vem muito assim da dedicação. É claro, tem um pouco de talento em tudo isso, sim, mas acho que o maior de tudo aí é a dedicação com que eu tive para poder chegar onde eu cheguei. E aí a gente vai falando mais coisas, porque são 24 anos aí, tem bastante coisa para a gente poder entrar dentro do tema que a gente vai abordar. Quando você fala um pouquinho de talento, Janete, a gente fala humildade aqui. Não, a gente fala um pouco porque vem muita dedicação, né, gente? Eu treinava muito, por isso que eu falo isso. E aí, é claro, esse talento ele foi lapidado. Mas também, se eu não quisesse, se eu tivesse ficado sentada lá assistindo televisão, não fazendo nada, com certeza seria um talento desperdiçado. Só para a gente ter uma ideia, né, Janete, nos seus treinamentos, né, eu me lembro de ter visto você arremessando, em média, 300, 350 bolas por treino, né? É esse o talento, né? É essa dedicação que a gente precisa. Eu gosto muito de colocar desafios, né? Como eu falei, eu gosto de desafios. E quando eu ia treinar, eu colocava desafios. Então, eu fazia vários arremessos, 300, 350 arremessos por dia, todos os dias. Por quê? Porque eu falava assim, olha, se hoje eu arremessei 350 para acertar 300, amanhã eu tenho que arremessar 349 para fazer os 300, senão não faz sentido. Eu tenho que me desafiar, eu tenho que me superar. E isso fez com que logo cedo, com 16 anos, eu chegasse à seleção brasileira. Comecei com 13 e aos 16 anos cheguei à seleção brasileira. Vamos partir desse ponto da seleção brasileira, da chegada na seleção brasileira, e aí você encontra uma mulher técnica, Maria Helena, uma técnica lendária, né, do esporte brasileiro, que te acolhe, te direciona, orienta, mas você não teve uma experiência de continuidade logo que você chegou na seleção, né? Você treinou com a seleção e depois você não entrou no grupo, mas, né, um pouco depois você entra no grupo e caminha para os títulos, né, para aquela sequência de títulos desde 87, se eu não me engano. Quer contar um pouco dessa história, Janete? Quando a gente fala dessa dedicação, a gente fala de muito trabalho, né? Só que a gente tem que lembrar também que o trabalho da vida do atleta, ele tem um tempo de duração, de durabilidade, né? E é claro que quando eu iniciei, eu nem pensava nisso daí ainda. Então, eu me dediquei, trabalhei bastante para poder chegar à seleção brasileira, porque o esporte de alto rendimento, ele é um trabalho. E a gente também é remunerada por isso, então ele é um trabalho. E eu me dediquei bastante para poder chegar à seleção brasileira, só que aí eu tive o meu primeiro obstáculo, né? Seleção brasileira, eu cheguei lá em 86 e eu fui cortada da seleção brasileira. Eu achava que eu já estava preparada para estar lá, e aí eu tive o meu primeiro baque, meu primeiro desafio, que foi não ficar na seleção brasileira. Eu fui cortada. É como você fazer uma entrevista de emprego, né? E achar que você está muito bem preparada para aquilo, e chegar no momento, né? Você está ali junto com as outras jogadoras, e depois você chegar, ser dispensada ou ser cortada. Isso aconteceu comigo.
E a partir desse momento, Luiz, foi aonde eu tive que me reinventar. Por que me reinventar? Eu tinha que fazer algo diferente. Eu não podia fazer algo igual às outras jogadoras. Então, nós já tínhamos lá na seleção brasileira Hortência, Paula, Marta, Vânia e outras atletas. Então, eu tinha que fazer algo diferente para que eu permanecesse. Eu nunca fui igual a elas, né? Mas eu percebi que eu poderia fazer esse diferencial se eu pudesse estar em mais momentos, né, em funções dentro da quadra. Então, eu tive que me reinventar. Joguei de lateral, joguei de armadora. Então, eu era uma jogadora rápida, habilidosa e pontuadora. E defensora. Então, isso me ajudou a permanecer na seleção desde então, que eu fui em 86, mas fui cortada, e aí até 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E aí eu lembro de uma parábola que a Maria Helena, técnica, né, falou para a gente, para mim principalmente, quando eu fui cortada, ela falou assim, olha, você tem que se preparar mais. E para isso, para que você entenda, eu vou te contar uma parábola da deusa da oportunidade. A deusa da oportunidade, ela tem um tufo de cabelo aqui na frente e ela é careca atrás. Então, quando a oportunidade aparecer na sua frente, agarra ela de frente, porque depois que ela passar, você tentar agarrar, você não vai conseguir, porque ela é careca atrás. Então, isso aí marcou a minha vida. Marcou a minha carreira, onde eu falei, poxa, eu tenho que aproveitar. E para isso, eu tenho que ver o que eu posso fazer de diferente para não ser igual às outras. E aí sim, me reinventar, melhorar o meu potencial e chegar aonde eu gostaria de chegar, que é permanecer na seleção brasileira. Boa. E... Alô? Oi? E... Tá saindo meio som? Baixo, né? Tá saindo? Alô, alô? Ah. Tá saindo? E aí, Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Ah, estão ouvindo. E aí, nessa continuidade, né, você faz parte, enquanto uma das principais jogadoras da conquista do Campeonato Mundial de 94, né, ainda não nesse lugar de a principal jogadora da equipe, mas depois você tem que segurar esse grupo para a Olimpíada de 96, onde vocês ganham uma medalha de prata, e depois mais um ciclo olímpico. Então, seguindo nesse processo da reinvenção, né, você tem que passar de um lugar de não protagonismo em 94, mas sim de um protagonismo nos próximos 2 ciclos olímpicos, com uma geração nova e você liderando essa geração, né? Como é que foi para você essa mudança, né? De posicionamento, de posição, de atuação, de fato? Essa geração nossa, né, dos anos 90, foi uma geração realmente vencedora, né? Para quem viu e sabe aí, primeiro nós fomos vice-campeãs, né, pan-americanas em 87 em Indianápolis, onde o masculino foi campeão naquele momento, mas nós tivemos um momento muito marcante, muito bom, que muita gente deve lembrar, que foi o Pan-Americano de 91, Fidel Castro entregando medalha para a gente lá em Cuba. Foi algo tão bacana, tão, sabe, marcante, que eu até conto uma historinha para vocês. Assim, eu estava lá no palco, é claro, no pódio, na verdade, junto com todas as meninas, e eu estava tão feliz com aquela medalha, né, porque eu tinha jogado bem também, né, e era o meu segundo Pan-Americano, e a gente tinha conquistado a medalha lá. Eu estava tão feliz que eu não estava nem... Eu tinha até esquecido que era o Fidel Castro que estava entregando a medalha ali para a gente, né? E aí, depois que eu me toquei, a hora que ele começou a reverenciar lá a Paula, a Hortência, enfim, nós todas, que eu me toquei, falei, meu, Fidel Castro aqui, entregando medalha para a gente, reverenciando. E algo interessante, que quando ele entrou no ginásio, estava
todo mundo sentado, todo mundo levantou do ginásio. Todo mundo levantou e eles começaram a aplaudir o Fidel. E enquanto ele não sentou, eles não pararam de aplaudir. E foi algo assim marcante assim para mim, né, como uma menina nova naquele momento, e ver toda aquela cena. Então, o Pan-Americano de 91 começou, e logo em seguida veio o Mundial de 94, lá na Austrália, do outro lado do mundo, a gente jogando de madrugada nos horários aqui do Brasil. Então, foi um feito também muito marcante, um feito muito interessante que nós tivemos. E, para quem não sabe, o basquetebol feminino, junto com Estados Unidos, Rússia e Austrália e Brasil, desde quando existe o basquetebol feminino no mundo, são as únicas seleções campeãs mundiais. Então, a gente faz parte desse seleto grupo de campeãs mundiais aí, bem bacana, né? Obrigada, gente, valeu. E, é claro, e aí vieram os outros títulos, como você perguntou, né? Nós tivemos aí 96, Atlanta 96, a primeira medalha que o Brasil recebe em termos olímpicos, que nós chegamos muito bem lá, fizemos a final contra os Estados Unidos e ganhamos a medalha de prata. E eu até brinco com a Paula e com a Hortência, eu falo assim, olha, vocês têm que agradecer da nossa geração, né? Eu, Leila, Alessandra, Ellen, as meninas terem participado da geração de vocês, porque nós conseguimos entregar essa medalha aí para você, Paula e Hortência, para vocês terem essa medalha. E logo depois elas saíram da seleção brasileira e veio, né, Sydney 2000, e já não tinha mais Paula e Hortência. E uma das coisas, gente, que eu lembro, toda vez, quando eu lembro de Sydney 2000, eu lembro da cobrança que teve em cima de mim, principalmente da imprensa, porque eles falavam assim, Janete, será que você vai conseguir manter o Brasil entre as melhores seleções do mundo, agora que não tem mais Paula e Hortência? E a minha vontade era de falar assim, olha, eu não faço esporte individual, não depende só de mim. Eu dependo de mais 11 meninas, né? E, é claro, a comissão técnica toda. Então, não depende só de mim. Mas vocês podem ter certeza que a gente vai fazer o melhor para poder entregar o que a gente se dedicou até agora. E aí, eu fazia muita reunião com as meninas. Foi aí o meu modo de encontrar um meio de deixar a equipe muito mais unida. Como era isso? Reuniões. Então, eu tive que me reinventar também nesse modo de ser uma líder que reunia a equipe para que a gente pudesse chegar aonde nós chegamos. E aí nós conseguimos, com isso, ser também medalhista e recebemos mais uma medalha, né? Ganhamos mais uma medalha, que aí foi uma medalha de bronze que nós conquistamos. E aí, Luiz, eu queria até pedir licença aqui. Eu vou quebrar o protocolo. Talvez alguém aqui, muitos já tenham visto, né? Vou levantar aqui, enquanto isso eu vou falando. Eu trouxe aqui uma das medalhas que nós conquistamos. Então, enquanto eu vou falando aqui dessa medalha, eu vou passando aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Essa foi a de Atlanta, medalha de prata, de Atlanta 96. E se vocês me perguntarem qual foi o momento mais marcante para mim, Janete, né, em termos de carreira, em termos de conquista, foi justamente essa medalha. Eu passo aí, eu mostro para vocês desse lado. Foi justamente essa medalha que a gente conquistou aqui, essa medalha de Atlanta 96. E, ó, é original, tá? Não é réplica, tá bom, pessoal? Essa é original, tá? Não é réplica. Legal? E aí, toda a dificuldade também que a gente teve, Luiz. Eu até falo lá para as meninas, como eu disse, né? Paula e Hortência e tal. Eu falo que a gente conseguiu, né, junto com elas, dar esse título para que elas pudessem conquistar também junto conosco, né, essa tão sonhada medalha de ouro, né, de ouro, é de prata, mas vale ouro para nós. É uma medalha de prata, mas que vale ouro. Beleza? Eu trouxe aqui para a gente poder só mostrar um pouquinho aqui para o pessoal. Talvez quem participa muito das atividades do SESC, que recebe vários atletas olímpicos, talvez já tenha visto, né, algumas medalhas parecidas como essa.
Mas do basquete feminino, essa daqui é uma das mais marcantes, mesmo eu tendo recebido a medalha de bronze em Sydney 2000. Então, essa aqui é bem marcante. Depois, no final, quem quiser tirar uma foto aí com a gente tira, tá bom, pessoal? É mais ou menos isso, Luiz. Boa. E olha, gente, que privilégio dessa plateia poder estar pertinho da Janete, vendo essa medalha que um seleto grupo, né, Janete? De mulheres do basquete conseguiu estar nessa conquista e você protagonizando esse lugar, né? Liderando essa equipe e nesses 2 ciclos, né? 96, 2000. Então, talvez você tenha sido a maior protagonista da seleção brasileira por mais tempo, né? A gente está falando aqui de longevidade, então aí é uma pesquisa Luiz Eduardo, tá? Eu acho que você foi a líder mais longeva da seleção brasileira de basquete até hoje. Não sei se teremos uma outra líder como você nessas conquistas, né? E aí queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Os cuidados que você teve, né? Cuidado com a sua saúde física, mental, espiritual, como você se preparou, se cuidou para ficar tanto tempo nesse lugar. Quando a gente fala, é claro, né, de longevidade, a gente fala de vários fatores, principalmente aí o atleta de alto rendimento, onde a gente tem que sempre levar o nosso corpo ao 100%, né, ou até mais, para a gente poder se superar. Essa superação que a gente busca todo dia, para que tenha um resultado. Quando a gente pensa em Olimpíadas, nós pensamos em ciclo, né, olímpico, que são de 4 em 4 anos. Né, em termos mundiais, a gente pensa de 3 em 3 anos, falando do basquetebol. Então, assim, é um tempo que a gente tem que se dedicar, sendo que o mundo todo também está se dedicando e está treinando para isso. Então, a preparação nossa, a gente abre mão de muita coisa, para que, justamente, a gente possa prolongar a nossa carreira dentro, né, do esporte, principalmente dentro do basquetebol, que é um esporte de muito contato, um esporte de muito impacto, a gente possa minimizar a hora que a gente chegar na idade que eu estou chegando agora, que eu tenho 54, vou fazer 55 anos, né, o ano que vem, abril do ano que vem. Então, a gente se preparar para aquilo. Então, a gente abre mão de muitas coisas. Né? Então, quando eu treinava, principalmente, hoje não tanto, tá? Quando eu treinava ali, a gente tinha que abrir mão, às vezes, daquele doce. Né? Você tinha que abrir mão, às vezes, de comer uma carne próximo de jogo. Massa também, às vezes você não podia, mas você podia próximo da competição. Então, tudo assim, numa quantidade muito regrada. Então, isso a gente tem que fazer, você tem que abrir mão, que é normal na vida do atleta, o atleta sabe disso, né? Sem contar as outras coisas. Então, o beber, né? A gente, bebida alcoólica, né? A gente não quando competia, não bebia. Eu bebo um pouquinho de vinho, eu gosto, né, de vinho, então acho que agora eu posso mais fazer isso. E dormir cedo, né? Não ir em festas, porque a gente no outro dia tem que treinar, tem que se superar, e o corpo sente. Então, a minha dedicação, eu abri mão 24 anos da minha vida, né, metade quase aí da minha vida, para que esses resultados acontecessem. Eu fui muito feliz que eu não tive nenhum tipo de cirurgia, né, então eu não me machuquei para poder fazer cirurgia, mas tem os desgastes que o esporte me deixou, né? Então, aquelas dores nos tornozelos, né? As dores nas pernas, joelho, cartilagem, desgaste, as bursites, né, aqui do braço que eu tenho. Então, a gente sente mais dificuldade de poder levantar o braço, porque a gente fazia muito esse movimento, né? O movimento de arremesso. E o impacto no joelho, que era o que a gente fazia, porque a gente tinha que ficar saltando para arremessar, para pegar rebote, enfim, para defender. Então,
essas são as lembranças que o esporte me deixou. E aí a minha carreira terminou quando eu tinha 37 anos. Foi no Pan-Americano de 2007, e eu estava próxima para ir para Pequim 2008. Tive muita gente que falou, não, você pode, você vai, né, aproveita, ainda dá, você joga bem ainda, você... Mas sabe aquela coisa de que a mente, ela está naquele 100%, mas o corpo não corresponde mais? Então eu falei, opa, antes que parem comigo, é melhor eu parar de jogar. Antes que falem, nossa, a Janete não parou de jogar ainda, imagina! Eu falei, não, deixa eu parar, porque eu estou bem. E eu escolhi alguns momentos, né, para poder parar. Quando nós terminamos o quando nós terminamos Atenas, Jogos Olímpicos de Atenas, tinham 2 campeonatos no Brasil. Aí eu falei, opa, é o momento de eu parar. Tivemos o Mundial em 2006, no Ibirapuera, e o Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro. E por isso que eu também decidi parar essa longa carreira do esporte, porque eu estaria do lado, né, dos meus familiares, das pessoas que sempre me incentivaram, do público, né, estaria no Brasil encerrando essa minha carreira. Então, acho que foi o melhor momento, foi uma das melhores decisões, e eu me preparei 3 anos para isso. Então, a minha depressão, ela foi um pouquinho menor. Ela não foi tão grande, justamente por essa preparação que eu tive. E é o que a gente fala muito hoje, né, de saúde mental. Então, é muito difícil quando você faz algo tantos anos e, de repente, você tem que pensar em parar e não fazer mais aquilo. Diferente de outras carreiras que existem, né? Mas como a gente pode continuar fazendo algo em benefício não só seu, mas também do próximo, que é o que eu sempre pensei. Foi quando eu montei o meu instituto, mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas foi isso que eu fiz. Eu abri mão de muitas coisas para que essa longevidade da minha vida pudesse chegar um pouquinho mais. E hoje em dia, Luiz, eu pedalo. Nada a ver com o que eu fazia, mas hoje em dia eu pedalo. Gostoso, muito divertido, pedalo com o pessoal, a turma lá do Sesc Paulista, às vezes do Sesc Santo André, que é onde eu moro, e aonde tem atividades eu estou lá, pedalando, fazendo outra atividade também, prolongando cada vez mais essa minha idade, digamos. Boa. Obrigado pelo seu depoimento, pela história, e você, né, disse aqui nos bastidores do quão realizada você se sente pedalando, né? Que é algo simples, possível, né? E que te faz tão bem, né? E eu queria voltar alguns passos, Janete, para a gente continuar falando do trabalho, né? Do esporte enquanto trabalho, quando você vai para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma liga muito forte de basquetebol masculino, e no começo dos anos 2000 surge a ideia da WNBA, que é a profissionalização do basquete feminino. E a Janete é uma das pessoas que começa esse movimento. Ela é uma das pessoas escolhidas no mundo, né? Poucas pessoas foram escolhidas para começar esse movimento, e a Janete foi uma delas, né? Então, uma mudança significativa de carreira, uma outra cultura, um outro idioma, né? Você seguindo na trilha da reinvenção, mas um outro tipo de trabalho, né? Como é que foi esse movimento também, né, Janete? Que você ficou lá muitos anos, né? Você ficou 8 temporadas, né? Isso. Perdeu pouco, que eu sei que você perdeu poucos jogos lá, tetracampeã, e a partir disso entrou para o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete, da WNBA. Conta um pouquinho dessa
dessa sua trajetória fora do país também? Bom, quando eu fui para a WNBA, foi logo após Atlanta 96, né? Foi em 97 que eles começaram a Liga Profissional Americana. Então, foi a realização de mais um sonho, onde eu tinha que realizar esse trabalho sozinha dessa vez, né? Porque eu estava no país do basquetebol e estava lá com as melhores jogadoras do mundo, porque os Estados Unidos tinha sido campeão olímpico em 96, que a gente acabou mostrando a medalha aqui, né, de prata que nós conquistamos. E aí eu estava no país do basquetebol, né, e sofri um preconceito por ser sul-americana, mas não preconceito por ser uma mulher preta e estar lá, mas por ser sul-americana e estar tomando o lugar de uma jogadora americana. Então, esse preconceito eu sofri. Mas eu pensei assim, poxa, se eu estou aqui, eu tenho o meu valor. Se eles me chamaram, eu fui a única sul-americana chamada para inaugurar a WNBA, né, para estar lá na primeira temporada. Algum valor eu tenho. E uma das barreiras que eu mais enfrentei no início foi o idioma, né, o inglês, porque eu não falava nada de inglês, gente. Mas aquela coisa do desafio, né, a gente sempre se superar. Mas uma palavra eu sabia, uma tradução eu sabia. Alguém sabe qual que é essa? Alguém se arrisca? Oi? Good morning, não. Essa é muito fácil. Qual? Congratulations, não. Qual que é a tradução que eu sabia? Basquetebol. Bola na cesta. Tradução do basquetebol, bola na cesta. E isso eu sabia fazer muito bem. Então, eu fui muito bem, fiquei 8 temporadas, sou a única jogadora estrangeira até hoje, a Liga tem 26 anos, né? Sou a única jogadora estrangeira até hoje a ser tetracampeã da WNBA. E lá na WNBA eles não entregam medalha, tá? A gente não ganha medalha, a gente ganha anel, né? Então, eu tenho 4 anéis da WNBA. Obrigada. E é uma representatividade, né? Uma representatividade da mulher brasileira, né? Ter esses títulos no melhor basquetebol do mundo. E aí a vida, para mim, ela é feita de oportunidades, né? Como eu citei anteriormente, é feita de oportunidades. E foi mais uma que eu agarrei quando estive lá. Então, como você disse, recebi aí como a jogadora que está no Hall da Fama da WNBA, da FIBA, que é a Federação Internacional de Basquetebol, nosso maior órgão esportivo no basquetebol. Ganhei também como a Most Improved Player, a jogadora que mais evoluiu na liga, e também aprendi a falar o inglês. Isso já ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Mas eu tive também outros desafios lá, né, nesse meu trabalho. E o desafio maior foi jogar numa posição que eu nunca tinha jogado. Imagina aí vocês, né, assim, imagina a gente, vamos falar de futebol, que é que a gente mais, né, vê, assiste, tem aqui no Brasil, até mesmo vou comparar também com o voleibol, mas aí no futebol, você ser uma lateral, tá? E depois você tem que jogar para armar a equipe, para que a equipe tenha resultado. Então, eu jogava nessa posição, joguei de armadora. E no voleibol, digamos que jogava de ponta ao meio e depois ser uma levantadora, né? Então, algo assim que totalmente fora. Então, eu me reinventei quando eu estive lá, porque a minha posição sempre foi muito mais defensora, pontuadora, reboteira, e eu estava armando uma equipe que já era 3 vezes campeã, está indo por 4 títulos, por 4º título, e a gente ganhar com a Janete, né, com 4 anos depois da Liga, sendo a armadora da equipe. Então, eu me reinventei. Eu acho que a vida é isso, né? Oportunidade, você se reinventar. Eu falo para minha mãe todas as vezes, né? Minha mãe tem 82 anos, eu sempre falo para ela, eu falo assim, mãe, as coisas mudaram, né? Não é do tempo em que eu pegava a ficha do orelhão, ligava para a senhora, né, falando que eu estava com saudade. Hoje, a gente se olha na telinha aqui, falando que eu estou com saudade. Então, é diferente. Então, a gente tem que também vivenciar esse momento. Eu acho que, pouco a pouco, a senhora também vai vivendo essa transformação. Então, é isso. A vida, a gente precisa justamente disso, se reinventar,
né? Agarrar as oportunidades, né? E aproveitar o que a vida nos propõe. E eu acho que isso não tem idade. Para isso não tem idade, né? A gente ter os prazeres da vida, isso não tem idade, e principalmente aprendizado. Para a gente aprender, eu também acho que não tem idade. Então, eu falo que eu quero aprender o resto da minha vida. Para mim, isso é algo assim que me engrandece, que me completa, aprender. Muito bem. Muito bem. E, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar. E a gente poder aprender com você, né? Acho que com toda a sua trajetória, você é uma pessoa que levou o basquete para um outro nível, né? Teve uma virada de chave. Posso dizer que você construiu uma era, né? A era Janete do basquete. Vamos ver se a gente tem aí futuramente, né, uma perspectiva tão boa quanto a que a gente passou futuramente, anteriormente, né? É o que a gente sempre espera. Pois é. Que a gente sempre torce aí que essa geração consiga alcançar um pouco do que a gente alcançou. E aí, Janete, acho que essa experiência que você teve nos Estados Unidos também te estimulou a pensar em como você poderia continuar trabalhando com o basquete, fomentando as novas gerações. E aí você vem e cria o Instituto, né? Uhum. Ainda enquanto jogadora, né, enquanto atuante, e você se prepara para esse momento pós-carreira. Então, você fez uma transição muito suave, como você falou, né? Você se preparou. E aí queria que você contasse um pouco desse trabalho, né? Entrando, né? Voltando nos 3 eixos do nosso papo: trabalho, envelhecimento e reinvenção. Como é que foi iniciar esse trabalho no Instituto, consolidar esse trabalho com muitas pessoas? E é um trabalho que já tem dado frutos, né? Se a gente pensar em representatividade no esporte, né? Tem dado muitos frutos. Queria que você compartilhasse um pouco desse histórico. Tá. Bom, o instituto que leva o meu nome, né, Instituto Janete Arcaim, ele foi fundado em 2002, então eu parei em 2007, foi antes de eu parar de jogar, mas ele já foi assim pensado justamente com esse propósito de, poxa, o que eu posso fazer para retribuir o que eu sempre recebi? Então, foi montar um instituto. E a minha ida para os Estados Unidos me ajudou muito a ter essa visão, esse pensamento, para a gente poder retribuir, né, ao jovem, ao povo brasileiro, a oportunidade que me foi dada lá atrás. Então, por isso foi montado o Instituto Janete Arcaim. Ele tem mais aí 21 anos, estamos indo para 22 anos. E foi um modo de eu me projetar, né? Quando eu vejo uma criança, um jovem, fazendo uma cesta, né? Fazendo um ponto, ou driblando, ou fazendo algo diferente, eu me projeto nesse jovem. Eu vejo e lembro a Janete, quando era jovem, fazendo aquelas atividades, aquela brincadeira, né? E se superando, se dedicando. Então, esse foi o motivo de montar o Instituto. O Instituto, ele é uma instituição sem fins lucrativos, que atende jovens, né, e crianças de 7 a 17 anos por meio do basquetebol, e é gratuito, né, para as crianças que participam, e ele acontece em algumas cidades. Eu tenho 5 núcleos lá em Santo André, que é a cidade que eu moro, tenho em Bragança Paulista, Cubatão, e um lá em João Pessoa. Então, a gente procura dar oportunidade para esses jovens e para essas crianças nessas atividades. E foi justamente isso, eu quis montar o Instituto para que diminuísse mais essa depressão quando eu parasse de jogar, e essa projeção, porque eu até imagino, né, o pessoal que tem aí mais de 60 anos e coisa e tal,
quando eles veem um neto ou quando veem o filho, né, se realizando, é essa realização que eu sinto nesses jovens e nessas crianças. Então, é um trabalho que a gente se dedica, eu falo 24/7, né, que é 24 horas por dia, 7 dias na semana, então é bastante, mas é prazeroso, é prazeroso. E o esporte me proporcionou isso, então é isso que eu proporciono hoje para esses jovens. Até se vocês quiserem seguir lá nas redes sociais, né, chama Instituto Janete, aí vocês vão ver o trabalho que a gente faz, lá é bem bacana. É um trabalho esportivo educacional, ele não é voltado diretamente para o alto rendimento, que aí vai a participação dos clubes, federações, para que esses jovens acabem se formando. Então, eu tive mais esse momento, esse outro trabalho. Hoje, eu também estou como comentarista da NBA. Né? A gente estava na TNT, mas a TNT não vai comentar os jogos da NBA esse ano, mas eu vou comentar na NBA Brasil, então a gente vai continuar falando de basquetebol, falando de NBA. E aí um outro modo onde eu tive que me reinventar, né? Porque nunca fui comentarista até então, mas também estou falando de um esporte ao qual eu conheço há 24 anos. Então, de certa forma, é bacana, mas eu tenho que estudar. Tenho que estudar bastante para poder levar para o público o que realmente eles gostariam de ver e o que está acontecendo no jogo de uma forma simples, para que até mesmo quem nunca assistiu, quem nunca viu, possa se interessar, possa gostar e entender o que a gente está falando. Então, é isso que eu falo, né? A vida é um eterno aprendizado. E eu quero continuar aprendendo, estando no basquetebol por muitos anos, comentando. Acho que esse é o caminho que eu encontrei agora. Já fui técnica, assistente técnica de categorias de base de seleção brasileira, mas eu acho que eu estou agora no caminho que mais me completa. Eu acho que a gente tem que procurar isso, né, no dia a dia, algo que te completa e te deixa um pouco mais feliz. Então, é isso que eu estou fazendo hoje em dia. Legal, legal. E você falou, né, voltar a ser técnica não está nos planos, né? Não está. Às vezes o pessoal pergunta, Janete, você não quer ser técnica? Mas eu já fui, né, de categoria de base, assistente técnica de adulta, mas assim, eu vi duas coisas, né? Uma, que eu estava entrando na mesma rotina que eu tinha quando eu era jogadora, até mais, porque antigamente, quando eu jogava, me falavam o que eu tinha que fazer. E eu, sendo técnica, eu tenho que falar o que o outro tem que fazer, né? Então, são atos bem diferentes. Então, não é porque eu fui uma jogadora reconhecida no basquetebol, né, que eu também vou ser uma técnica boa. De repente, não. Né? Então, eu achei que esse não é o caminho. Mas eu acho que esse é o caminho meu agora como comentarista. Eu acho que é o caminho que eu estou me encontrando, o caminho que as pessoas estão gostando bastante. E aí eu também não preciso ficar tanto tempo estudando basquetebol, ou tendo que falar para alguém o que ela tem que fazer, ou deixar de fazer, outras preocupações. Né? Então, é bem diferente, e isso está me completando muito mais, Luiz, hoje, e está fazendo com que eu também consiga viver um pouquinho mais, né? Ter um pouco mais de tempo, para eu poder sair, para eu poder pedalar, né? Para eu poder me divertir, para eu poder visitar os meus parentes em outros locais, né? Coisa que, mesmo sendo técnica, eu teria que abrir mão. E aí eu acho que eu já abri mão 24 anos, eu acho que já foi o suficiente. Muito bem, Janete. A gente está caminhando para um final, né? E queria, mais uma vez, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, agradecer por tudo que você fez pelo basquete brasileiro, pelo basquete internacional, pelo esporte de uma maneira geral, né? Que você, tenho certeza que você influenciou muitas vidas, né, de pessoas jovens, adultas, pessoas idosas, e que você continue, né, nos estimulando do lugar onde você estiver, né,
repito, né, para mim, a Janete é a maior jogadora de todos os tempos que a gente produziu aqui no Brasil, né, então, um agradecimento mesmo. Queria deixar você à vontade para trazer algumas palavras para essa finalização e pensando, né, nesse nosso tema da longevidade, se você tem... Eu teria uma pergunta para fazer para mim mesma. Né? Já que a gente, né, não vai abrir pergunta para vocês, mas a minha pergunta seria assim, né? O que me perguntam, na verdade, né? Janete, você tem medo de envelhecer? Né? Na verdade, eu não tenho. Né? Aí você vai falar, poxa, mas, né, por quê? Né? É um caminho natural que todos nós vamos seguir. Né? Como eu comentei, eu tenho 54 anos, brinco que eu tenho, né, uma cutis de 34, mas a vivência já de 54. Né? E eu sei que certas coisas, hoje, eu já não faria mais quando eu tinha os meus 30 anos. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer outras coisas. Então, assim, eu não tenho medo justamente por isso, porque eu acho que a gente tem que vivenciar cada momento. Hoje aqui eu estou vivenciando esse momento com vocês, essa troca de experiência, mostrei, né, aqui a medalha para vocês. Então, tudo isso engrandece, tudo isso faz com que a gente viva, né, esse momento. Então, eu não tenho medo, não. Eu acho que é algo natural da vida e eu quero, assim, envelhecer aprendendo e também poder passar um pouco dessa minha experiência para as pessoas. Eu acho que é essa dica que eu deixaria a todos vocês aí. Eu não sei se pode... Quer fazer uma pergunta? Eu não sei se a gente tem aberto. Eu acho que por causa do nosso tempo, eu acho que a gente não tem aberto aqui. Uma pergunta, dá? Então, vamos lá. Faz aí. Você faz no Instituto. A questão da terceira idade, eu vejo esse projeto interessantíssimo. E baseado no que você falou aí, que você tem medo de envelhecer, eu queria deixar minha sugestão, que você estendesse o Instituto para os idosos. Por que não? Eu acabei de ver um stand ali sobre futebol andando. Por que não basquete também? Tá bem interessante. Muita gente me pergunta isso, né? É algo que eu gostaria muito, mas são outros fatores que influenciam, né? Local, para que a gente possa fazer isso. Tá certo? Profissionais que sejam capacitados para que possam atender a terceira idade, tá certo? E, principalmente, a gente precisa de apoio, patrocínio, que é uma das coisas mais complicadas, mais difíceis. Hoje, eu tenho para os jovens, né, do meu instituto essa dificuldade, né? Então, esses são os 3 fatores. Mas é algo que já me falaram, já passou pela minha cabeça, como também fazer o basquetebol para deficientes. Né? Então, são vários. Eu falo para o pessoal, eu gostaria de ter braços para todos. Né? Você vai conseguir. Hoje eu não conseguiria, mas eu acho que a gente deixa aí para um local que é muito capacitado para isso, que o SESC faz várias atividades, de repente não só com basquetebol, mas com outras atividades também para a terceira idade. E é isso, de repente as pessoas se encontrarem nessas outras modalidades. Mas pensa seria direitinho, interessante. porque é um desenvolvimento para o idoso, eu como futuro psicogerontólogo, você desenvolve a capacidade cognitiva e comportamental, porque desenvolve a mobilidade, desenvolve a concentração. Com certeza. Valeu, você vai conseguir. Valeu, obrigada. Boa? É isso então, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, ter essa vivência, essa experiência e novamente dizer, né, que a vida está aí para a gente ser vivida. Vamos aproveitar, independente da nossa idade, vamos dançar, vamos fazer qualquer outro tipo de esporte, vamos, né, vivenciar a amizade. Eu acho que é isso que a gente precisa para que a gente tenha um mundo melhor a cada dia. Muito obrigada pelo dia de hoje, essa manhã com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Janete, Luiz. Parabéns pela sua trajetória maravilhosa. Obrigada por ter compartilhado todos esses ensinamentos que você teve na vida. Que bela maneira da gente começar esse terceiro dia de longevidade, hein, gente? Com muita inspiração aí. A gente sai desse evento cheio de ideias, enfim, é maravilhoso. Obrigada. Você vai ficar para tirar umas fotinhas, né, com o pessoal? De repente ali no
Ótimo, o pessoal está ansioso. Eles vão querer a medalha junto na foto, hein? Muito bem.